Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a gente está na Semana da Pessoa com Deficiência e a gente vai estar falando sobre o tema inclusão, certo? Veja só, para que a gente pudesse chegar até o tema inclusão, ou seja, chegar até a fase inclusão, foi passado por outras fases, que essas fases são exclusão, segregação e integração. Aí chegamos na fase de inclusão. O que foi essas fases? Momentos que as pessoas com deficiências, né, as pessoas que tentaram se adequar a um determinado grupo, elas foram passando por essas fases, que foram né, momentos que deram características a esta. Olá pessoal, nós somos as merendeiras da Escola Moisés Bom de Oliveira, Eliette, Verinha, e estamos aqui para falar para vocês um pouco sobre a inclusão na alimentação escolar. A alimentação escolar faz parte do currículo funcional das crianças, favorecendo assim a inclusão entre todas, sem distinção. E o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: que ser diferente não é o problema é ser tratado diferente. então vamos respeitar as diferenças. A diferença nos enriquece e o respeito nos une. Viva a inclusão, porque ela é possível e acontece aqui. Viva a inclusão! Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente falar um pouquinho a respeito dos nossos serviços aqui do CRAS, como também com o tema pessoas com deficiência. Então, aqui no CRAS a gente tem os grupos PAIF e Serviço de Convivência. PAIF é acompanhado por o trabalho pedagógico e também o psicossocial. E o serviço de convivência acompanhado pelo orientador social e também o pedagógico e o psicossocial. E aqui dentro dos nossos serviços, dentro dos nossos grupos, a gente sempre o nosso trabalho da questão para ser desenvolvido dentro dos grupos, a gente sempre tem o papel e o compromisso de fazer atividades sistematizadas, planejadas pela equipe. E com relação ao nosso público de pessoas com deficiência, a gente procura sempre fazer de forma que essa criança, que esse público se sinta acolhido. São atividades que faz com que ele se sinta que ele tem todo o potencial, que ele tem toda a capacidade de sentir-se, e como também ele é uma pessoa normal, né? E fazer assim com que ele saia daqui com o preparo de cidadão para qualquer coisa que sua vida profissional lhe cobre lá fora. O nosso papel é esse, é deixar essa criança empoderada, é deixar esse público de pessoas com deficiência totalmente capacitado para o mundo lá fora. Porque ela não é a deficiência que vai tirá-la do meio social, que vai tirá-la do campo de trabalho, não. Ao contrário, ela vai aprender a viver com suas necessidades, de acordo com o que ela é, mas que o seu papel de cidadão sempre foi e sempre vai ser importante na sociedade, né? Essa criança... Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo aqui já me conhece, sou facilitador de oficinas e também estou ocupando o espaço como orientador social. E dentro desta função de orientação social, hoje nós estamos abrindo a temática da Semana Pessoa com Deficiência. Mas não é somente uma semana, não é somente um dia D. Respeito e empatia, que é a temática, o tema real, é todos os dias, durante todo o período do ano, durante todos os anos. Afinal de contas, somos todos iguais perante a Constituição. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o material de apoio, sobre o que eu pretendo trabalhar, juntamente com a assistente social Danilo, justamente com a psicóloga Fernanda, que estão aqui na unidade do CRAS 3 durante esse percurso,
certo? Esta semana teremos algumas atividades online, algumas semipresenciais em categoria híbrida com alguns usuários que possuem necessidades especiais, e na próxima semana será uma semana mais voltada para convidados. Receberemos aqui uma professora de Libras, um professor de Braille e também acompanhamento pedagógico. Nosso cronograma está bastante legal e super atrativo, tá? Eu vou apresentar a vocês. Muitos já receberam, os usuários todos receberam o material de apoio. Só que dentro desta cartilha também está sendo confeccionado um livro com deficiência visual. Muito interessante. Então a gente vai receber, nosso usuário é Denise, vamos receber outros usuários também, tá? Gustavo, algumas crianças que fazem parte aqui, para que nós possamos estar fazendo a entrega deste material e tendo uma conversa bem interessante sobre como respeitar, como conhecer o espaço do outro, porque quando nós conhecemos o espaço do outro, automaticamente nós também deixamos que o outro conheça o nosso espaço. Olá, meu nome é Silmara, sou moradora do Distrito do Moraes, fui ex-aluna da Escola Embo e fiz parte do quadro de funcionários, também sou formada em pedagogia. Vamos falar um pouco sobre a educação inclusiva. Imagine você sozinha, em um canto numa sala de aula e ninguém interage com você. Isso deve ser horrível, não é mesmo? As palavras-chave são capacitação e conscientização. A inclusão é um direito e o que temos que fazer é proporcionar um sistema educacional com formação dos professores e um ambiente adequado e saudável, com capacidade de inclusão para esses deficientes. E também conscientizar a população de que isso é possível, com muito amor, muita luta e muito carinho. Parabenizo a Escola Embo por proporcionar esses momentos e buscar sempre aprimorar uma educação inclusiva. Lembre-se, os nossos filhos existem e eles merecem o que há de melhor. Olá, venho aqui falar de um sentimento muito bonito, essencial para as nossas vidas, essencial principalmente nos dias de hoje e sempre. Este sentimento se chama empatia. Empatia não é você sentir pelo outro. Empatia é você sentir como o outro. Vamos usar de empatia e vamos praticar a inclusão social. Porque se você usar a empatia, com certeza você vai praticar a inclusão. Quando você se põe como um deficiente visual, como um deficiente físico, como um deficiente mental, com certeza você vai querer usar de inclusão para as pessoas que têm essas limitações. Quando você se põe como uma família de uma dessas pessoas portadoras dessas limitações, com certeza você vai querer usar de inclusão social, praticar a inclusão. Inclusão é belo, inclusão é amor, inclusão é fraternidade, é empatia. Exclusão é o contrário de inclusão. Exclusão é ignorância. Olá pessoal, tudo bem? Sou Mariaure Cleide, sou professora. Trabalho na Escola Moisés Bon de Oliveira, no distrito de Moraes, Araripina, Pernambuco. Estamos falando essa semana do dia 21 ao dia 28, né, que comemoramos a Semana da Pessoa com Deficiência, e falaremos um pouquinho rapidamente de inclusão. A inclusão ela é um conjunto de meios e de ações. Meios são a sociedade, a comunidade, a escola e a família. Os meios, eu colocaria primeiro um sentimento, o sentimento de empatia pelo próximo. Em particular,
com pessoas que têm deficiência. Então, a partir do momento em que há esse sentimento, certamente a inclusão ela será trabalhada através de ações que irão favorecer a inclusão dessa pessoa nos nossos meios, que será a inclusão dela em escolas, na sociedade, na comunidade e, em especial, muito importante, na família. Então, quando nós temos esse conjunto, né, de meios e de ações e que colocamos a pessoa com deficiência ali incluso junto e fazemos com que eles não se sintam diferente, fazemos com que eles se sintam capazes tanto quanto qualquer um de nós, então aí sim estamos incluindo eles. E também que nós possamos voltar, ter um olhar e um pensamento, e pensar que todos nós temos limitações, e que eles têm as limitações deles, e nós também temos as nossas. E que possamos aprender com a diferença a sermos diferentes, mas não excluindo. Olá, meu nome é Manuela e eu vou falar sobre inclusão. Afinal, você sabe o que é inclusão? Inclusão é incluir e acrescentar pessoas em grupos que antes não faziam parte. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. A educação inclusiva significa educar todas as crianças no mesmo contexto escolar. Em outras palavras, a educação inclusiva é incluir qualquer pessoa com algum tipo de deficiência no ambiente escolar. Na Escola Moisés Bom de Oliveira, eu vejo e presencio a educação inclusiva, onde essas pessoas com deficiência são incluídas no ambiente escolar e têm direito à educação e aprendizado, assim como os demais estudantes. Olá, meu nome é Roberta e eu venho aqui para falar um pouquinho, de forma bem resumida, sobre a educação inclusiva. Reforçando, gostaria de ressaltar inicialmente que a educação inclusiva é um direito e esse direito ele precisa ser respeitado, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser, antes de tudo, praticado e não só nas esferas estadual, mas municipal, federal. É preciso que as ações elas sejam desenvolvidas em todas as instâncias e nós precisamos buscar sempre promover práticas que despertem, as pessoas consigam enxergar a importância da educação inclusiva, a importância de respeitar as diferenças, a diversidade como um todo. É muito pertinente falar sobre essa temática nesse momento, porque exatamente nesse período de 21 a 28 de agosto, anualmente, comemora-se a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E aí o debate, ele gera, as discussões, elas vão em torno de uma reflexão que possa promover essas mudanças de postura, que possam colocar em prática tudo aquilo que nós já construímos, que nós já conquistamos em termos legais, considerando que antes, alguns anos, muitos anos atrás, nós não tínhamos a promoção de ações de direitos como de fato acontecem hoje, como nós temos previsto em lei. E o avanço, ele é real, ele é visível, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos unir forças, nós precisamos estar junto nessa luta que promova essa inclusão. E aí, a proposta da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, em 2021, traz a temática incluir é garantir o direito de pertencimento à educação. Olá, estamos vivenciando a Semana da Pessoa com Deficiência. Quero aqui agradecer o convite do meu amigo Robério, parabenizá-lo por esse projeto tão bacana
e dizer, Roberto, que são essas ações que realmente fazem a inclusão acontecer, porque a sociedade ela precisa entender que não é necessário que a legislação atue para que de fato a inclusão aconteça. É importante, as leis elas são importantes sim, porque os direitos eles precisam ser assegurados. Mas a inclusão acontece, a efetivação da inclusão acontece a partir do momento que nós temos o coração inclusivo, a partir do momento que nós respeitamos as diferenças, que sabemos que elas existem sim, as limitações existem, mas a gente entender que ser diferente é normal. E com isso nós quebramos paradigmas exclusivos. A sociedade ela precisa entender isso, não é verdade? Ser diferente é normal. Para que aconteça a inclusão de fato, as pessoas precisam ter o quê? Ter empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro.